Olá, boa noite. Bem-vindos ao evento Chamados à Conversão numa Mudança de Época, o legado do Papa Francisco e o futuro da Igreja. Eu sou a Rita Carvalho, diretora do Ponte SJ, e é com enorme alegria que vos dou as boas-vindas nesta noite. Uma noite que espero que seja uma noite de aprofundamento, uma noite de reflexão, mas também uma noite de caminho interior, em Igreja, como nos pede o nosso Papa. É um enorme orgulho e uma enorme alegria ter connosco o Dr. Austin Ivory, jornalista, escritor, autor de várias obras, como puderam ver lá fora, muitas sobre o Papa Francisco, de quem é um conhecido biógrafo, e que está em Portugal a convite da sua editora, Paulinas Editora, e a propósito da sua mais recente obra, que também puderam ver lá fora, em primeiro lugar, Pertencer a Deus, Exercícios Espirituais com o Papa Francisco. Eu agradeço imenso às Irmãs Paulinas o facto de editarem o Austin Ivory em português e de termos, no fundo, nos permitirem poder ler em português o que vai escrevendo e a oportunidade também de o trazerem a Lisboa. Agradeço também ao Colégio São João de Brito a oportunidade de estarmos nesta maravilhosa sala que ainda não está completa, mas que eu acredito que ainda se vai encher mais um bocadinho. E agradeço também, em primeiro lugar, ao Austin a possibilidade e a disponibilidade para estar connosco, para nos falar do Papa Francisco, do seu pensamento, da sua figura, mas acima de tudo daquilo que nos propõe a cada um de nós, enquanto cristãos, à sua Igreja e ao mundo. Não vos tiro mais tempo, vou chamar uma pessoa que conhece bem o Dr. Austin Ivory, de quem é amigo já há muitos anos, e que vai fazer a sua apresentação. Chamo o Padre Miguel Almeida, provincial dos Jesuítas, para nos fazer aqui a introdução do nosso convidado especial. Desejo-vos uma ótima noite e até já. Vou estar aqui um minuto. Bem, quando o padre diz isto no início é perigoso, mas vou, no fundo, dar as boas-vindas ao Austin Ivory. É mesmo um grande gosto para nós ter-te aqui. O Austin já cá esteve neste auditório. Se não se lembram, eu recordo-vos, muitos de vocês estiveram cá, quando foi a seguir à publicação da exortação apostólica Amoris Laetitia. Ele esteve aqui com um teólogo jesuíta americano. Houve aqui um debate sobre esse documento. Depois esteve aqui também por estas bandas na Jornada Mundial da Juventude e já tem vindo a Portugal várias vezes e fala português perfeitamente, quase como um nativo. A eleição do Papa Francisco em 2013 foi a lotaria do Austin. Ganhou a sorte grande. Porquê? Então, o Austin tem uma ligação antiga e profunda à Companhia de Jesus e à espiritualidade ignaciana. Ele diz-se e é um leigo ignaciano, pelos exercícios espirituais que faz, pelos exercícios espirituais que dá, pela maneira de estar em igreja, pela espiritualidade ignaciana que respira como muitos, de alguns que aqui estão, e porque foi noviço jesuíta. Eu acho que tu darias um bom jesuíta, mas enfim, há pessoas que insistem em casar, e se calhar a tua mulher acha que tu dás um bom marido, enfim, gostos não se discute. É fellow no Campion Hall, o colégio, digamos assim, da Universidade de Oxford, dos jesuítas. Colabora muito com os jesuítas na Inglaterra. E outra área que lhe foi parte desta sorte grande é que, nos anos 90, o Austin fez um doutoramento sobre a história, ou relacionado com a história da Igreja na Argentina no século XX. Portanto, todas as convulsões, a história, o peronismo, todas estas... E quando é eleito um Papa jesuíta e argentino, bingo! Aí vai ele para a Argentina tentar conhecer de perto a biografia e a história do Papa Francisco e tem conhecido como poucos. Ele diz que é apenas um biógrafo, mas é considerado o biógrafo do Papa. Enfim, o primeiro livro assim, sobre o Papa Francisco que saiu é Francisco, o Grande Reformador, a história do Bergoglio, mais ou menos até ao
ao pontificado, até à eleição, e depois, 2019, penso eu, sai o pastor Frido, os primeiros anos de pontificado do Papa Francisco. Em plena pandemia, escreve com o Papa Sonhamos Juntos. Todos estes livros estão ali. Eu não ganho nada com isto. Mas isto para dizer que conhece profundamente o pensamento do Papa, conhece profundamente a história do Papa e portanto, tem uma leitura muito abrangente do pontificado do Papa Francisco. E agora tem este livro, sai este livro agora em português, pelas Paulinas. Em primeiro lugar, Pertencer a Deus, Exercícios Espirituais com o Papa Francisco. Não é uma biografia, é um curso de exercícios espirituais. Isto é um retiro de exercícios espirituais em que parte de uns exercícios espirituais que o Austin orientou aos jesuítas britânicos e a partir daí depois foi trabalhando e foi introduzindo textos do Papa Francisco, do seu pensamento antes do Papa ser Papa, quando dava exercícios e depois também com o ensinamento do Papa Francisco. O Austin é jornalista, é historiador, é agricultor. Por opção, há uns anos foi viver para o campo. Trabalha com as suas próprias mãos, cuida das ovelhas e das galinhas e cria a sua própria horta. E é um amigo. Austin, o palco é teu. Obrigado por teres vindo. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Padre Miguel. Vou deixar isto um pouco. Boa noite. Talvez tenham ouvido dizer que o meu rei, o rei Carlos, se encontrou ontem à tarde com o Papa Francisco no seu quarto da Casa Santa Marta e os dois velhotes desejaram um ao outro uma rápida recuperação das suas respectivas doenças. Hoje há uma bela fotografia dos dois com Francisco a parecer que realmente está a recuperar bem. Talvez tenham ouvido também que o rei se dirigiu ao Senado italiano, falando em italiano, e disse: espero não estar a estragar a língua de Dante ao ponto de não ser convidado a regressar. Portanto, fazendo eco do meu soberano, espero que o meu tratamento da língua de Camões não impeça de me convidar a regressar. Estou realmente sempre feliz estar aqui, por cá estar em Lisboa. Obrigado pelo acolhimento, obrigado à .scj, o grande trabalho da Rita, obrigado à província jesuíta portuguesa, à editora Paulinas, à incansável irmã Rina, obrigado a todos vós que terem dispensado o vosso serão para refletir um pouco sobre o legado deste grande pontificado e o futuro da Igreja. Quando a Rita e a irmã Rina me pediram dar esta conferência, Francisco estava no hospital, em fevereiro. E temendo o pior, eu saí a Roma por 2 semanas no final de fevereiro e, claro, muita média também estava lá em Roma à espera de uma transição papal. E quando a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, o viu ao Papa no hospital, o Papa lhe disse para ela: há quem reze para que eu vá rapidamente para o céu. Mas o senhor da colheita parece ter outras ideias. O Dr. Sergio Alfieri, que é o chefe da sua equipa no Hospital Gemelli, disse-nos no dia da sua alta que o Papa era uma falsa pessoa de 88 anos, porque tem a mente de um cinquentão. Quando o doutor foi ver Francisco na semana passada, o Papa corrigiu com um grande sorriso. Não 50, disse 40. O humor de Francisco reflete a grande virtude inaciana pela qual Francisco é mais conhecido, a sua humildade. E ambas as palavras, humor, humildade, vêm de humus, que significa terra. Ele está enraizado com os pés no chão, na realidade, e ao mesmo tempo alinhado com a vontade de Deus. E a brecha entre estas duas coisas, como as coisas são
e como as coisas deviam ser, é muitas vezes engraçado. E ele está disposto a viver, essa é a sua humildade, disposto a viver nessa brecha, sempre pronto para a missão a que Deus o chama, apesar dos seus próprios limites e fragilidades. É sempre pronto a encontrar humor nessa mesma incongruência que caracteriza a nossa fé. Agora temos um novo capítulo, surpreendente, não esperado deste pontificado. Não só do pontificado, mas também da instituição do papado. Um tempo de um tipo particular de graça que vem com a fragilidade. A experiência da paciência de Deus, enraizada no amor de Deus. Esta nova ênfase que ele está a pôr neste momento, na sua convalescência, será especialmente significativa à luz do argumento que vos quero apresentar esta noite e voltarei a ele no final desta palestra. O meu argumento pode ser resumido brevemente. O caráter, as escolhas e as reformas dos últimos 12 anos podem ser entendidos como um convite à mudança da Igreja e de todos nós, para que a Igreja possa cumprir a sua missão na era nova em que estamos a entrar. Esta mudança é uma purificação, é um crescimento necessário, uma oportunidade de conversão para um modo de ser e de fazer que reflita melhor o modo de Deus se relacionar conosco. É uma conversão tornada possível e necessária pela mudança histórica que estamos a viver, que Francisco chama el cambio de época, a mudança de época, na frase usada pelos obispos latino-americanos em maio de 2007, no seu encontro histórico no Santuário da Aparecida, no Brasil. Eu sei que muitos de vós o viram quando estava aqui o padre Tomás Halik, né? E leram talvez o seu texto, A Tarde do Cristianismo, que se chama também O Tempo da Transformação, e que é também publicado por Paulinus aqui. É a melhor obra para entender a conversão do que estou a falar. Halik considera que João Paulo II e Bento XVI encerraram o longo diálogo, para bem e para pior, da Igreja com a modernidade. E Francisco é o primeiro Papa desta nova era, a que podemos chamar pós-moderna, pós-secular, pluralista, global, tem vários nomes. Né? Para a Igreja, a nova era é marcada, sobretudo, pela perda de prestígio e poder social, jurídico e cultural, e pelo fim do cristianismo como religio, como crença cívica ou social partilhada pela sociedade e transmitida através de instituições que exigem a nossa lealdade. Como o colapso deste modelo, surge a correspondente oportunidade de recuperar um anúncio mais típico da Igreja primitiva. Esta recuperação é vital agora para poder evangelizar este mundo cada vez mais dominado por uma cultura mais brutal, transaccional, impaciente, violenta, sustentada por avanços dramáticos na tecnologia que dão a ilusão de poder dominar. Um dos autores preferidos de Francisco, Romano Guardini, previu este facto em 1950 no seu livro Poder e Responsabilidade. Segundo Guardini, à medida que a Igreja se libertasse cada vez mais da lei e da cultura, seria mais capaz a proclamar o segredo mais íntimo do cristianismo, a humildade. Agora, eu sei que há muito aqui para desvendar, né? E por isso, em primeiro lugar, vou explicar um bocado mais o discernimento que fez Francisco da mudança da época, que está em base, eu creio, do seu pontificado. Segundo, vou mostrar como o pontificado Francisco tem procurado encarnar e conduzir essa conversão para o futuro, e vou finalizar brevemente falando da sinodalidade como um caminho para lá chegar. Ok. A primeira parte é a mudança de época, o discernimento de Bergoglio. Na minha prima biografia, O Grande Reformador, em 2014, tenho sublinhado a importância do discernimento da Aparecida para compreender o pontificado de Francisco.
E desde então fiquei ainda mais convencido disso. A grande contribuição de Aparecida, onde o grande protagonista foi precisamente o cardeal Bergoglio, era realizar o primeiro discernimento eclesial sistemático da mudança de época. Os obispos basearam-se humildemente nos estudos e nas pesquisas de outros, documentado o que é bem conhecido, ou seja, o colapso das instituições é a perda dessa responsabilidade cívica, o sentido de pertença. Vou dizer-lo simplesmente, nos anos 50, e muitos de vós sabem isso, nos anos 50 quase toda a gente pertencia a instituições que definiam quem eram, como se comportavam e em quem acreditavam. E essas instituições ofereciam proteção e apoio aos seus membros. Mas nos anos 60, 70, como sabemos, as instituições passaram a ser vistas como coercivas, restritivas e egoístas. Não só a Igreja, mas também os partidos políticos, muitas instituições. Não? E para a Igreja, isto significou, sobretudo, duas coisas. Em primeiro lugar, a perda da confiança no cristianismo como religio, digamos, como apoio cultural geral, como conjunto de valores que vinculam a sociedade. E, em segundo lugar, uma ruptura na transmissão da fé, que já não é transmitido através do meio como parte da nossa identidade. Né? Um dos grandes temas que surgiram no sínodo, no qual estava bastante involucrado, o sínodo sobre a sinodalidade, foi o dos pais católicos que estão perplexos com esta situação. Dizem, por que é que os meus filhos não se interessam ou são hostis à Igreja? O que é que fizemos mal? Não? Por que é que eu não fui capaz de transmitir a minha fé como os meus pais me transmitiram a mim? Digamos que há uma consciência geral desta ruptura. Em Aparecida, os obispos identificaram essa ruptura e perceberam que a evangelização do futuro dependerá cada vez mais da experiência pessoal do encontro com a misericórdia de Deus em Cristo. Duas palavras-chave, experiência e encontro. Neste futuro, o cristianismo espalhar-se-á por contágio e não por persuasão ou por transmissão institucional. E, ao mesmo tempo, o catolicismo cultural entrará em colapso. E isto é o que está a acontecer agora, mas de uma forma cada vez mais rápida. É interessante que nos últimos anos estas duas tendências são muito evidentes na Europa e nos Estados Unidos. Em Inglaterra e Gales, perdemos um terço das nossas congregações, depois de 2020, depois da pandemia. Pessoas normalmente mais velhas, que frequentaram a igreja durante toda a vida e quando as igrejas reabriram, não voltaram. Quando lhes perguntam por que é que saíram, dizem, pensamos que ninguém sentiria a nossa falta. Ao mesmo tempo, as catedrais católicas das nossas grandes cidades em Inglaterra, mas também em Paris, outras cidades europeias, registram um aumento cada vez mais marcado do número de pessoas que procuram ser recebidas na Páscoa. Muitas vezes têm 30, 40 anos, talvez menos, talvez mais, mas normalmente com pouca ou nenhuma experiência religiosa. Não vem de um fundo, de uma tradição religiosa. São os seekers e searchers os que procuram e buscam, sobre os quais Halleck escreve tão bem. E tiveram um encontro, ou estão a procurar um encontro que mudou o seu horizonte. Digamos que estas são tendências que estão a demonstrar esta análise. Né? Em Aparecida, os obispos latino-americanos perguntaram o que é que temos que fazer agora, nesta nova situação. Como é que o Senhor nos pede que nós mudemos para levar a cabo a missão neste novo contexto? No meu segundo livro, Pastor Ferido, descrevo isto como a opção de discernir e reformar. Discernir e reformar. Em oposição à posição maioritariamente assumida pela Igreja na Europa e na América, que nessa altura se caracterizava por uma posição de lamento e condenação. Lamento e condenação.
Na cidade de Quebec, em julho de 2022, Francisco expressou esta escolha na nossa resposta à secularização como uma escolha entre o olhar negativo e o olhar que discerne. O olhar negativo parte do medo da perda do poder e da influência, ao qual respondemos com raiva e agressividade, procurando reconquistar o espaço, de recuperar o que temos perdido. E o que poderíamos chamar o catolicismo de guerra cultural. Não é cristão, diz Francisco, porque nega a encarnação. A resposta de discernimento, por outro lado, vê a secularização não como o fim da religião, nem como uma ameaça à religião, mas uma oportunidade para a sua transformação, purificação e conversão. Ele disse isso. Se nos limitarmos a uma visão negativa, acabaremos por negar a encarnação. Fugiremos da realidade em vez de a fazermos encarnar em nós. E continuou. Em vez disso, somos chamados a ter uma visão semelhante à de Deus, que discerne o que é bom e persistentemente o procura, o vê e o alimenta. O problema da secularização para nós cristãos não deve ser a menor relevância social da Igreja ou a perda de riquezas materiais e privilégios. E se nos debruçarmos sobre este aspecto, damos conta de não ser a fé que está em crise, mas certas formas e modos com que a anunciamos. O próprio discernimento de Bergoglio na Aparecida ficou muito claro numa homilia que ele deu no santuário, na qual ele apresentou a imagem de uma igreja incapaz de evangelizar porque está em desolação, por se agarrar ao que teme perder. E utiliza a imagem de Lucas da mulher paralítica fechada sobre si mesma para descrever a igreja. E diz, com o povo de Deus noutro lugar, e o pueblo de Deus por allá, em espanhol. Né? Uma instituição, digamos, fechada ao espírito e distante do povo. E contrastava isso com uma igreja que saía de si mesma para receber o dom do Espírito que a envia com a alegria para evangelizar. Digamos, uma igreja humilde porque é dependente da graça e do Espírito. E também uma igreja, ao mesmo tempo, do povo de Deus. Digamos que ele identificou nesse momento uma crise que ilumina uma escolha e nos pede para discernir para onde Deus está a apontar. 6 anos mais tarde, no seu discurso aos cardeais na véspera do conclave que o elegeu, em março de 2013, ele repetiu esta escolha, utilizando as mesmas imagens. E muitos ficaram convencidos de que o Espírito já tinha nomeado o próximo Papa. As reformas e as prioridades do seu pontificado foram, eu acho, definidas por este discernimento. E tem sido um choque, sobretudo para o centro tradicional da Igreja, a Europa e os Estados Unidos, onde a resistência a Francisco tem sido mais forte. Mas, ao fim de 12 anos, também começamos a ver os seus efeitos. Uma disposição não apenas para lamentar e condenar, mas mais para discernir e reformar. Eu fiquei muito surpreendido há pouco a ler um documento dos bispos de Pamplona, Bilboa e San Sebastián e Vitória. É verdade, da Espanha podem sair coisas boas, tanto como da Galileia. Uma carta pastoral para a Quaresma, que na realidade é um pequeno livro, intitulado El contraste paciente, repensando la relación Iglesia-Mundo. É uma espécie de Aparecida para a Europa e recomendo vivamente. É a primeira resposta sistemática, eu diria, da Igreja Europeia a esta mudança de época. E provavelmente não é por acaso que o seu principal autor, que é o bispo de São Sebastián, Fernando Prado, foi em tempos passados editor de Bergoglio, como diretor das publicações claretianas. El contraste paciente apresenta os caminhos pelos quais a Igreja pode repensar com criatividade e fidelidade a sua maneira de viver e dar testemunho, basados em 3 recursos principais: a palavra de Deus, a experiência dos primeiros cristãos e o magistério de Francisco. E eu acho particularmente notável o exemplo que toma
da Igreja patrística e apostólica, digamos os primeiros 2 séculos do cristianismo. A Igreja nessa então, como sabemos, cresce fortemente, mas sem instituições fortes que o apoiam. Não tem o apoio da cultura, da lei, não tem prestígio social, mas cresce muito. E os bispos, há muitas razões que os historiadores dão para isso, mas os bispos espanhóis, e acho que têm razão, sublinham a mentalidade, a forma de ser dos primeiros cristãos, a sua cultura, por assim dizer. E eles referem-se a um estudo do historiador Alan Kreider sobre a virtude da paciência em latim, citada por os apologistas da Igreja primitiva como Cipriano e Tertuliano, como a chave do testemunho da Igreja dessa época. Paciência em latim é mais do que aquilo nós entendemos em português e inglês por paciência. É mais uma disposição para viver e sofrer na expectativa confiante da ação de Deus. É uma mentalidade muito marcada pelas bem-aventuranças, que o Papa Francisco diz frequentemente que são o coração do Evangelho. A Igreja, diz Kreider, nessa época, não se espalhou através da atividade missionária. De facto, não era uma igreja missionária porque era perseguida, mas por contágio. Porque a sua cultura era cativante, não violenta, caridosa, perdoadora, disposta a sofrer pelos outros. E numa sociedade pagã, movida pela impaciência, a violência, o domínio, a ânsia de poder, o medo da extinção, este hábitus cristão fascinava. E porque era tão contracultural, a Igreja precisava de comunidades fortes e de um caminho claro de formação, uma catequese forte, digamos, para ajudar as pessoas a abraçar essa nova forma de ser. Halleck começa o seu livro, A Tarde do Cristianismo, como um contraste entre aquilo que ele chama, eu não sabia estes termos antes de lê-los, fides qua e fides quae. Não? Agora, a segunda, fides quae, é o conteúdo da nossa fé. Não? A primeira é mais como somos, é dizer, como aquilo em que acreditamos molda a nossa mentalidade, a nossa forma de ser. A fé como confiança na ação de Deus resulta numa praxis, uma prática da fé que é fundamental para esta cultura. É uma atitude que não foge ou evita o sofrimento, mas está disposta a entrar nele. É a atitude de misericórdia, de entrar no sofrimento dos outros. É uma mentalidade formada, sobretudo, pela experiência da cruz e da ressurreição, dos mistérios pascuais. A ressurreição só é possível porque o fracasso de Jesus, em termos humanos, é total. É por isso que é tão importante que nos mistérios pascais sofrer como Cristo, como Inácio nos pede que façamos nos exercícios espirituais, nos permite experimentar os efeitos do fracasso, do sofrimento, do pecado, da doença, da morte, etc., é enfrentá-los, por assim dizer, de frente, confiantes de que, de alguma forma, Deus actuará através deles para abrir um novo futuro. Halleck diz que esta mentalidade, este hábitos encarnada em Cristo, atenção, proximidade, humildade, respeito, gratidão, entrega, não violência, paciência, misericórdia, caridade. Tudo isso, quando expressamos isto com a nossa forma de ser, é mais convincente do que a expressão cognitiva da crença. Pode haver uma fé de incrédulos, assim como a falta de fé dos crentes. Não? Digamos que a piedade externa, que é típico da época do cristianismo, da cristiandade, é um instrumento de afirmação da identidade e da ideologia do grupo. Pode haver muita fé, mas também pode não haver muita fé. Não? Mas na nossa nova era, a religiosidade intrínseca é o que define o cristão. A recusa de dividir o mundo em amigos e inimigos ou de retribuir os insultos. A rejeição de todos os tipos de violência. A resposta à perseguição como um perdão. O discernimento em vez de lamentação e assim por diante.
Na era em que estamos a entrar, em que a igreja não é uma instituição influente numa cultura cristã que atua a partir de cima, mas uma comunidade relativamente pequena, relativamente ao passado, relativamente pequena e impotente, que atua a partir do baixo, é esta praxis, este hábitus contracultural, que brilhará enquanto aqueles que acreditam com grande certeza, mas são arrogantes e desdenhosos, serão indistinguíveis da tecnocracia atual. Pensem agora no Trump, né? Desculpa. O Trump está a implementar, a forma em que ele está a implementar as suas políticas. Não estou a falar das políticas mesmas, mas da forma de implementar as suas políticas. A brutalidade, a violência, a dureza, a crueldade. É profundamente anti-evangélica. Mas quantos católicos estão a apoiá-lo? Não? E não vem esta contradição. Isto que eu haligdiano, a falta de fé dos que têm fé. Isto nos deve fazer-nos parar. E é aqui que a conversão deve chegar, é tão necessária, porque o facto é que a igreja no Ocidente ainda está, na sua maioria geral, na sua prática geral, construída para uma época anterior do cristianismo da religio, e procura agora uma nova casa e novas formas de expressão neste mundo mais pluralista, pós-secular, pós-moderno. Mesmo se fosse desejável continuar o seu modelo atual, já não o pode fazer. Onde a igreja tem os recursos para fazê-lo, Europa ainda, Estados Unidos, já não tem as pessoas. O bispo alemão no sínodo nos contou que desde que foi nomeado o bispo, acho que foi 6 anos antes, que tinha enterrado 300 sacerdotes e ordenado 15. Enquanto um obispo africano, depois dele, falou de sua diócese enorme, onde só tem 2 sacerdotes para toda esta... Digamos que esse modelo, onde há um clero grande, constante, já não está. E esse modelo romano, europeu, nos deu grandes coisas. Foi relevante para esta época, mas já não é adequado. Não? E o facto é que os jovens vêm à igreja hoje como uma coisa muito corporativa, fria, estática, demasiado impessoal. E eu penso também nos velhos que têm deixado a igreja dizendo pensamos que ninguém sentiria a nossa falta. A igreja, então, tem que transcender as suas fronteiras existentes, os seus modelos e as suas mentalidades em resposta à coisa nova que Deus está a fazer para se tornar comunidades de pertença, definidas pelos hábitos das bem-aventuranças. Isto é mais ou menos a ideia do pontificado do Francisco, em termos geral. E Francisco chama isto sair de si, não? Sair de si mesmo, e está no centro do caminho de conversão. Ok, agora como é que o Francisco nos está, através do seu pontificado, convidando-nos? Durante o período em que o Papa esteve no hospital, enquanto eu estava em Roma, muitos jornalistas disseram-me que era muito evidente que Francisco tinha introduzido uma mudança de estilo. Mas, enquanto à substância, não sei, é substância ou é estilo? E referiam-se, quando falavam de substância, doutrinas, estruturas, práticas. Mas eu falei-lhes que é claro que, para mim, o estilo é a substância. O como é o quê? É a forma de ser da igreja que melhor reflete o estilo de Deus, é no coração desta transformação. E foi para o Concílio Vaticano II. A mudança no Vaticano II significou o repúdio dos estilos jurídicos das instituições políticas romanas e a adoção do estilo de Jesus modelado na forma de Deus de relacionar conosco. E esta mudança de estilo enfatiza a obediência não à autoridade humana externa, mas a uma norma superior conhecida no discernimento na consciência. Não? Francisco fala mais simplesmente daquilo o que ele chama o estilo de Deus, próximo e concreto, terno e misericordioso, atento e perspicaz. Não só vertical, mas também horizontal. É verdade que as pessoas, em geral, e eu
faço muitas entrevistas, como podem imaginar, sobre Francisco. Já tenho feito hoje algumas. E todo mundo está impressionado com esta mudança de estilo de Francisco. E talvez este é, vamos a dizer, um dos logros grandes, as conquistas do pontificado. Podemos dizer que aqui há uma diferença grande entre João Paulo II e Bento XVI, que se preocuparam sobretudo em esclarecer o que o concílio ensinou, Fides Quae. Enquanto Francisco, talvez como resultado dos seus dois pontificados, tem se preocupado em implementar a mudança que o concílio permitiu ou convidou, a Fides Quae. Então, esta mudança de estilo no pontificado é tão generalizado que é quase inútil dar exemplos. Não? A própria forma de ser de Francisco no seu exercício do papado, a sua humildade, a alegria, a acessibilidade, mas também as suas escolhas, a nomeação dos obispos, refletem toda esta mudança, esta conversão do moralismo para o acompanhamento e encorajamento, aquilo a que a Aparecida chama uma conversão pastoral. Em vez de um fluxo interminável de diretivas, por exemplo, Francisco preferiu encorajar e capacitar. E a grande conquista já mencionada pelo Padre Miguel foi o Amoris Laetitia em 2016, fruto de um longo discernimento sinodal envolvendo os obispos de todo o mundo, no qual Francisco deixa claro que já não basta a Igreja declarar o ideal do casamento permanente, mas deve ajudar as pessoas a vivê-lo e ajudá-las quando não o consigam viver. De aí a Igreja campo-hospital, que é uma preocupação de reorientar as energias e prioridades da Igreja para servir às necessidades das pessoas, em vez de simplesmente clarificar a lei. É uma postura, a mentalidade muito diferente. Não, é a mesma lei, é a mesma doutrina, mas duas formas diferentes de comunicar-nos. Que não é suficiente agora simplesmente proclamar a verdade. Temos também de abraçar a complexidade pessoal, pastoral, as circunstâncias individuais, etc. Acompanhamento e atenção às necessidades individuais, o estilo de Jesus. A Igreja de todos é um lugar onde todos devem poder encontrar um lar e ser apoiados para mudar e crescer. A Fiducia Supplicans, publicada em dezembro de 2023, é outro exemplo. Defende o casamento como um homem e uma mulher para toda a vida. Está muito claro. Mas afirma ao mesmo tempo que todos são abençoáveis, independentemente das suas relações, se as pessoas pedirem a graça de Deus. Se as pessoas pedem essa graça de Deus, a Igreja não lhes nega essa graça, porque Deus faz brilhar o sol tanto sobre os justos como sobre os injustos. Esta mudança de estilo, esta conversão pastoral, tem ajudado a Igreja a recuperar os hábitos dos primeiros cristãos de uma forma adequada ao nosso tempo. Se os primeiros cristãos cativaram e fascinaram a sociedade pagã do seu tempo com a sua maneira de ser e de se relacionar, como é que isso poderia ser hoje? Como é que seria hoje? Penso que isto é o fio condutor do seu magistério. No meu retiro, mostro que Francisco se preocupou em renovar essa triple pertença. Em primeiro lugar, nossa pertença a Deus. Em segundo lugar, a criação. E em terceiro lugar, aos nossos semelhantes. Daí a Evangelii Gaudium, que nos mostra como nos devemos relacionar com Deus e uns com os outros na Igreja, a cultura interna da Igreja, dependendo da graça, abrindo-nos ao Espírito Santo. E daí, segundo a Laudato Si, que nos mostra como fazer parceria com a criação e com os nossos semelhantes não humanos. E daí a Fratelli Tutti, um roteiro para criarmos um mundo fraterno, construindo laços de confiança, de pertença e de hospitalidade. Tudo isto nos dá um caminho, um mapa para a Igreja na mudança de era, basada na Fides Quae. Não convencemos com argumentos brilhantes, inteligentes, diz Francisco no Paraguai,
mas como a forma como vivemos as nossas vidas, a nossa hospitalidade, ao nosso coração. A nossa fé cristã deve moldar a nossa maneira de viver, de ser e de atuar. Ou então, para que serve? Evangelizamos por contágio quando colocamos Cristo no centro e tratamos a vida como um dom e não como uma possessão ansiosa. E espero que este retiro com o Papa Francisco que tenho escrito nos ajude a fazê-lo como indivíduos, mas também como paróquias e organizações. E agora chego à terceira parte, que é a sinodalidade como caminho para lá chegar. Quando se trata de um apelo à conversão, há sempre uma tentação de direção oposta. Isto é a regra básica. E Francisco preparou-nos para a mudança de época através da sua oposição às tentações que nos distraem desta conversão. O clericalismo, este modelo da igreja onde há uma classe profissional e o resto não conta. Ao triunfalismo, a qualquer tipo de mundanismo. No meu retiro tenho um dia inteiro dedicado à mundanidade, que para o Papa, como para Henri de Lubac, é a tentação maior da igreja, de usar os bens da igreja para o benefício próprio da instituição e não para evangelizar. Isto é desafiar a mentalidade também fechada do centro, abrindo-nos à periferia. Bom, aqui há muito para contar sobre a sinodalidade, sobre o sínodo e como Francisco tem reformado o sínodo, porque basicamente depois do Concílio Vaticano II o sínodo tornou-se sob o controle do Vaticano e não permitia de facto que fosse uma instituição verdadeira de colegialidade. Então, a primeira parte da reforma de Francisco tem reformado o sínodo para que seja autenticamente livre e possa ter efeitos reais. O discernimento dos bispos pode ter efeitos reais na prática da Igreja. Mas também podemos falar de como a Cúria Romana tem sido reformada agora numa mentalidade de serviço à Igreja e não uma forma de dominar como era. E os obispos que vão a Roma atualmente ficam profundamente impressionados com esta mudança. Um prefeito de um dicastério brincou como um bispo: vocês costumavam de ter medo de nós, mas o Papa quer que nós tenhamos medo de vós. É uma mudança grande. Mas eu destacaria também as suas visitas apostólicas, as 47 viagens ao estrangeiro, a 67 países, onde tem ignorado em grande parte a Europa e se tem concentrado na Ásia, África e América Latina, e na Europa nos países muito periféricos e pequenos. E deram também prioridade às pequenas nações, bem como às minorias cristãs, para encorajar os pequenos rebanhos. Em 2023, o nosso Papa, então, neste momento com 87 anos, voou 9 horas para visitar 23 mil católicos numa nação de 35 milhões de habitantes. E disse-lhes: sentis-vos revigorados ao ver que a pequenez não é um problema, mas um recurso. Sim, Deus ama a pequenez e gosta de realizar grandes coisas mediante a pequenez, como testemunha Maria. Irmãos e irmãs, não tenhais medo dos números exíguos, dos sucessos que tardam, da relevância que não se avista. Não é este o caminho de Deus. E falou-lhes de como deviam ser na sociedade, não? Fides qua, baseado na forma em que Deus está conosco. Digamos, isto é uma convida de refletir como está Deus conosco. E disse isso. Deus é próximo, compassivo, eterno. Proximidade, compaixão e ternura. Sede assim com as pessoas, cuidando delas pessoalmente, aprendendo a sua língua, respeitando e amando a sua cultura, não vos deixando tentar por seguranças mundanas, mas permanecendo firmes no Evangelho através de uma exemplar retidão de vida espiritual e moral.
é-vos pedida simplicidade e proximidade, sem vos cansardes de levar a Jesus os rostos e as histórias que encontrais, os problemas e as preocupações, gastando tempo na oração diária, que vos consente permanecer de pé nas canseiras do serviço e ao rir do Deus de toda a consolação, a esperança que haveis de derramar nos corações de quantos sofrem. Eu acho que ele foi à Mongólia para nos mostrar na Europa como viver na nova era apostólica nossa. E acho que na sinodalidade, no caminho sinodal, Francisco criou o veículo que nos permite chegar bem ali, encontrar o nosso lar nesta nova era. Começou por libertar o Sínodo dos Obispos do controle do Vaticano, dando o poder de discernir as grandes questões decorrentes dos desafios pastorais. Mas desde 2021, o Sínodo sobre a sinodalidade, que se transformou num processo agora de 6 anos, porque temos agora 3 anos de implementação, quer dizer que é um processo mais longo do que o Concílio Vaticano II, deu expressão concreta à Igreja Povo de Deus. Expressou também a realidade de uma Igreja multipolar, digamos, do modo que as prioridades da Europa e da América são equilibradas pelas da Ásia, África e América Latina. Aqui, finalmente, na Igreja moderna, temos um meio de manter em tensão as nossas diferenças, permitindo que essa tensão seja geradora e frutuosa, em vez de causar divisão e fragmentação. E no mundo cada vez mais dividido e polarizado, criamos aqui na sinodalidade uma escola de comunhão, que é também um testemunho convincente deste momento histórico. E o que temos agora, então, é um instrumento de discernimento eclesial, que se pode usar agora no futuro, que permite ao Espírito Santo ser o verdadeiro protagonista da Igreja. Quem toma as decisões continua a ser os obispos, em a última análise o Papa, mas fazem numa Igreja sinodal, na conclusão de processos sinodais de consulta e discernimento que involucram todos os fiéis e permitem a emergência de consensos ao longo do tempo. E neste processo, criamos uma escola para aprender a paciência, os hábitos do que precisamos para essa nossa nova era. Ao conversarmos, a ter conversações no Espírito, estamos a aprender os hábitos e as mentalidades do que precisamos para caminhar uns como os outros uns como os outros. E agora, durante os próximos 3 anos de implementação do Sínodo, temos uma oportunidade histórica de entrar nesta escola de conversão e fazê-lo todos juntos. Alguns perguntaram-se se o anúncio desta implementação de 3 anos é um sinal de que Francisco quer continuar. Não é isso. É Francisco a deixar claro que a sinodalidade pertence agora a toda a Igreja. É da Igreja, não é de um Papa. Existem várias formas de opt-in, mas não há nenhuma de opt-out. E quem quer que seja o Papa continuará a liderar a conversão sinodal. Mas neste momento temos um Papa ainda. Temos o Papa Francisco. E neste inesperado capítulo final do seu pontificado, ele tem muito mais a ensinar-nos sobre este caminho de conversão a partir da sua própria paciência, o que está a sofrer neste momento da fragilidade. Espero ter-vos dado uma lente útil esta noite para compreender o apelo à conversão deste pontificado, para acompanhar um pequeno instrumento de conversão que é o livro do Retiro, os exercícios espirituais vistos através do pontificado e vice-versa. Obrigado pela vossa paciência e agora, como Francisco gosta de dizer, vamos dialogar. Obrigado. Muito obrigada, Santo, por esta fantástica apresentação. Realmente nós achamos que só sabemos imenso sobre o Papa Francisco
mas ainda há imenso que não sabemos e que temos que digerir. E agora a proposta que fazemos antes de passar aqui para o tempo das perguntas, e foi uma proposta deixada aqui pelo nosso convidado, mas que encaixa perfeitamente no espírito dos nossos eventos, era que tivéssemos agora aqui um momento de 5 minutos em que pudéssemos fazer um bocadinho de silêncio primeiro para refletir sobre aquilo que o Austin nos deixou aqui, nos falou, e que pudéssemos depois conversar com a pessoa do lado, podíamos conhecer ou não, mas que pudéssemos trocar algumas ideias sobre aquilo que ressoou daquilo que fomos ouvindo, que esperanças é que se abriram daquilo que escutámos, que desafios é que ressoaram daquilo que escutámos agora nestes momentos, e depois também para introduzir o momento a seguir, que será das perguntas, também evitar que as perguntas tragam partilhas e que tragam mais perguntas e questões mais incisivas e mais diretas, e que este tempo de agora possa ser para conversar um bocadinho para o lado e depois possamos mesmo fazer perguntas diretas aqui ao nosso convidado. Está bem? Então agora deixamos assim uns momentinhos para pensarem e conversarem um bocadinho. Até já. Boa noite. Vamos voltar aqui ao nosso convidado. Então agora para este tempo de perguntas, eu peço mesmo que sejam muito breves as questões, para que aqui o Austin Ivory possa responder ao máximo número de perguntas, que sejam muito breves, que façam mesmo a pergunta e evitem fazer exposições. Quem é que são os primeiros que se aventuram? Fazer se calhar 2 ou 3 perguntas. Eu não estou a ver bem. Aqui, uma. Ou talvez começamos com uma. Aqui mais à frente outra. Força, força. Pronto, resumindo muito a pergunta, era perguntar qual é que é a semelhança entre a sociedade e a dignidade que André Gide fala, e depois também Fidesz Qua, estou a dizer certo, que o Thomas Halleck fala. Pronto, ouvindo para ser haver semelhanças, mas também para perceber um bocado o que é que há de semelhança, e também perceber mais como é que isso moverá a Igreja. Pode pôr outra vez a pergunta mais devagar para o Austin tentar perceber. Ou mais claro. Então, qual é que é a semelhança entre a sociedade da dignidade que André Gide fala? André Grillo fala, sim, da sociedade da André dignidade. Grillo, ok, André Grillo. Sim. E a Fidesz Qua, Que o Thomas Halleck fala. Não sei se vale a pena adicionar mais coisas. A sociedade da dignidade que o André Grillo fala e a Fidesz Qua que o Thomas Halleck fala. Se há uma conexão. Sim. Ok. E aqui à frente, ali e depois aqui. Há aí uma pergunta e depois outra aqui à frente. Eu gostava de perguntar como é que é o processo de elaboração de uma carta pelo Papa Francisco e por outros, se calhar igual. Pronto, porque eu li há 2 anos a Laudate Deum e fiquei impressionada, porque é escrito num tom negro e também num tom dá a ideia que há pessoas, certamente, que o ajudaram a escrever e cientistas, não é só ele que escreve, mas este tom negro da Laudate Deum impressionou muito, vai muito de acordo com aquilo que se sabe, não é? Do painel intergovernamental para as alterações climáticas, mas acho que não se falou suficientemente desta carta e gostava de saber o que é que o Papa estava a pensar e se alguém o ajudou e como é que se processa. Já acaba. Aqui à frente. Boa noite, muito obrigado pela sua exposição. Para mim foi muito vigorosa, mas gostava de perguntar, face a nesta Europa
aos movimentos intimistas que surgem no ano religioso e que vão totalmente ao oposto daquilo que têm sido as propostas do Papa Francisco. Acha que o pontificado fica devidamente consolidado para que aquilo que tanto se ganhou até agora, e esperemos que ainda se possa continuar, prossiga de modo a que não haja retrocesso e possamos responder aos desafios da Europa? São os movimentos tradicionalistas. Se calhar podemos responder a estas... Sim. Sim, tenho o meu. Obrigado pelas perguntas. Desculpa que senão posso responder muito, porque não sei exatamente o que tem dito a Andrea Grillo sobre a sociedade da dignidade. Desculpe, mas não. Mas a ideia de Fides Qua é mais a forma de ser do cristão, a forma de relacionar-se com o mundo e tudo isso. É mais a cultura, digamos, do cristão. E a invitação, a convidação é de que esta forma de ser seja remarcável, cativante numa sociedade dominada pelo poder. Não? E uma parte disso é a afirmação da dignidade intrínseca das pessoas, que foi uma das coisas que mais identificava os primeiros cristãos, que os primeiros cristãos saíram das suas próprias famílias e comunidades para servir, sobretudo nas épocas da plaga, servir aos pobres e aos enfermos e às viúvas, coisa que escandalizava, digamos, os pagãos. Assim que a dignidade é fundamental para isso. Laudato Deum foi uma carta bastante extraordinária e eu me lembro de lê-lo pensando, é muito diferente de Laudato Si. Laudato Deum é a expressão de um Papa que está a ver que a mensagem de Laudato Si, as grandes esperanças de Paris, o famoso acordo que ele tem influenciado, do compromisso a 1,5 grau de calentamento, digamos, se perdeu. E isto é parte da crise que estamos a viver, que é uma incapacidade mundial, global, política de enfrentar os desafios, e também o desafio da migração, também o desafio da guerra. Estamos a viver agora 2 guerras, que o mundo é incapaz de parar. O que aconteceu com as Nações Unidas, o que aconteceu com a ordem pós-guerra. Então, a Laudato Deum foi uma mensagem dirigida aos participantes do COP desse ano, né? Ao final o Papa não podia ir. É uma mensagem para dizer, isto é grave. E não sei se tem tido um efeito ou não, de facto não sei, mas era uma expressão muito forte do Papa nesse momento. A pergunta sobre os movimentos mais tradicionalistas e conservadores. É verdade que também estão em aumento. Isto reflete a mesma crise do que eu estava a falar. Porque há pessoas que estão a ver a perda do prestígio e do poder, da influência da Igreja na sociedade e têm essa mesma reação de querer recuperar o que tinha. Que é uma reação natural, não é espiritual, mas é natural, de querer recuperar. E é verdade também que neste mundo relativista, neste mundo de grande confusão, etc., há muitos jovens que estão à procura de uma certeza e querem essa certeza e vêm e imaginam que havia uma igreja em algum momento, nos anos 50, onde tudo existia essa certeza. Que não é verdade, mas é a imagem que tem. Então, para mim é um fenómeno natural, que também é consequência desta mudança de época. Digamos, é alternativa à resposta da Aparecida, à resposta de Francisco. A alternativa é a alternativa tradicionalista. Indiatrismo, chama o Francisco, é uma tentação. É uma tentação inevitável. E é importante porque também os jovens
que muitas vezes estão à procura de uma identidade forte, estável. Quando eu tinha 20 e tantos anos também estava em procura disso. É natural. O problema se faz quando se converte em uma ideologia e uma hostilidade ao pontificado, ao magistério de Francisco, e desafortunadamente a liturgia pré-conciliar se tem tornado, sobretudo nos Estados Unidos, numa ferramenta de crítica ao conciliano Vaticano II e ao magistério do Papa, e por isso tradições custodes e as restrições necessárias, para mim necessárias, na liturgia pré-conciliar. Mas isto foi um ato de disciplina para proteger a unidade da Igreja e o concílio. O Papa, eu acho que ele entende muito bem o que está detrás do tradicionalismo. E é importante que a Igreja forneça essas comunidades fortes e identidade forte também nas nossas comunidades. Obrigado. Temos mais questões? Ali? Força. Boa noite. Eu ia fazer 3 perguntas muito rápidas. Três não sei. Muito rápidas. A primeira é se acha que a principal característica jesuítica do Papa Francisco é o discernimento. E se for esse o caso, será que é por causa desse ênfase no discernimento que o Papa Francisco é muitas vezes incompreendido? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre o diálogo. Sobre o diálogo. Como é que nós passamos do diálogo ecuménico e interreligioso para uma coisa que se calhar começa em casa, que é o diálogo intrarreligioso, dentro de nós, comunidades católicas, aqui em Portugal, em Lisboa? Como é que se põe a fazer diálogo dentro da religião? Porque muitas vezes o que nós encontramos é grupos, cada um a falar para si, nos mesmos grupos e não entre si. E a terceira pergunta era pessoal, sendo o Austin inglês, portanto tem uma experiência muito diferente dos portugueses, porque os portugueses vivem com a Igreja Católica como uma igreja maioritária, o Austin vive no mundo anglicano e os católicos são uma minoria. Como é que como é que é ser católico e também viver o pontificado do Papa Francisco como católico inglês? Muito obrigado. Ok, não vou esperar outras perguntas, porque são 3 grandes perguntas. O discernimento é fundamental e eu diria assim, junto com a humildade, eu acho que o discernimento é o signo ignaciano mais forte em Francisco. E estou de acordo também que talvez a coisa pior compreendida do Papa, porque em geral há pessoas que não estão acostumadas ao discernimento. Então, para os que têm mais uma mentalidade da Igreja como refúgio da confusão da modernidade, ao discernimento eles vêm como uma contribuição a esta confusão, precisamente porque o discernimento tenta manter uma tensão entre opções até que se aclara a opção de Deus. Não? Então, estou de acordo, é difícil. E a forma de governar do Papa é muito interessante. Ele mantém sempre abertos todos os canais de informação. É incrivelmente bem, sabe tudo. E todos dizem isso no Vaticano, até os inimigos não sabem como é que ele sabe tanto. E a razão, ele pode partilhar a razão, porque quando eu vou visitá-lo, é sempre pela tarde, a Santa Marta, ninguém sabe a quem recebe, só quando eu chego ao Guardia Suíça, eles ligam para a Santa Marta, onde eu estou numa lista, neste momento, mas ninguém sabe, digamos, não? São encontros privados. E eu não sei como é que o Papa o faz, mas todas as tardes ele recebe pessoas no seu apartamento, como acaba de receber o rei. Pela manhã são as visitas oficiais. E ele mantém sempre estes canais abertos. Os secretários privados não são intermediários, são pessoas que vocês não conhecem seguramente os seus nomes, não? Trabalham para ele e são muito fiéis, ele renova depois de 3 anos. Isto é muito importante também, que não haja intermediários, ele tem este contato direto. E isto é muito importante para o seu discernimento. E quando ele tem errado,
nas algumas decisões, é porque essas fontes de informação foram corrompidas de alguma maneira e ele não foi bem informado. Diálogo, se tenho percebido bem, o diálogo dentro das religiões e dentro da igreja, dentro especificamente. dos grupos. E eu diria que a sinodalidade é fundamental para nós caminhar juntos como igreja, liberais, conservador, progressistas. É a única forma. A sinodalidade é a única opção, porque as alternativas, porque já que não há uma igreja europeia centro-imponente, estamos numa igreja multipolar, onde as culturas são tão diferentes. Eu no sínodo era muito difícil falar da homossexualidade. Uma parte do sínodo veia todo o tema como a imposição do Ocidente, nem queria falar de LGBT, não queria usar a palavra. Uau! Agora, todos estávamos de acordo sobre a doutrina da igreja, mas uma perspectiva totalmente diferente. Mas com os dois sínodos eu vi como é que a sinodalidade, a conversa paciente de um a outro, permitia que houvesse uma compreensão muito profunda. Isto não significa necessariamente acordo ou consenso, mas realmente se via que havia um ambiente de confiança ao final entre pessoas que pensavam de duas maneiras diferentes. E ao final, isto é a única coisa importante. E não importa se há desacordos na igreja. É normal, é natural. E nas famílias há desacordos. O problema é como é que nós mantemos, como eu disse na palestra, a intenção frutuosa essas diferenças para que não se convertam em polarizações não? Então, a sinodalidade é a minha resposta. A terceira pergunta sobre ser católico em Inglaterra. É verdade que somos uma minoria, mas há mais católicos nas missas dos domingos do que anglicanos. É interessante, não é? Mas ainda assim, a Igreja Católica em Inglaterra está numa posição atual muito difícil numericamente, como eu estava a explicar. Como é ser católico em Inglaterra? Sim, é verdade. Somos uma minoria de um país cristão que tem uma igreja estabelecida, culturalmente uma grande tradição. Se vê em todas as aldeias, eu vivo numa delas no campo, sempre há igrejas muito bonitas, muito velhas e vazias, mas muito bem mantidas, né? Há um respeito pela tradição, mas é uma tradição bastante vazia. Mas há coisas lindas do catolicismo inglês também. Mas temos, às vezes, talvez um peso mais grande do que o nosso número, não? A nossa perspectiva. Mais perguntas? Tenho que pôr os braços no ar, senão eu não consigo ver. Não há mais perguntas? Ai, desculpe, estava a olhar lá para o fundo. Está aqui uma senhora e está ali uma senhora também. Força. Gostava de falar, gostava de dizer que vivemos no tempo do catolicismo do encontro pessoal em vez da transmissão institucional. Isto é uma coisa com que concordo profundamente e que acho que não conheço nenhum sítio onde se vê tão bem como aqui no colégio. A dificuldade que eu tenho e que gostava de perguntar como é que se ultrapassa é como é que se leva o encontro pessoal, além do testemunho pela liderança, por exemplo, como é que se leva o testemunho pessoal para fora de portas? Como é que se leva o testemunho pessoal para fora de portas, para fora de um ambiente que não... Sim, grande pergunta. O Papa sempre diz, eu sou o canal do Papa, não tenho ideias próprias. O Papa sempre diz para os jovens, se dá testemunha não com tentar persuadir com os argumentos, mas com uma forma de viver a tua vida. E esta é a forma de a testemunha, se fala assim. E a testemunha cristã suscita de outras pessoas curiosidade por saber porque é que são assim. Neste momento, pode dar as razões da tua fé. Mas Francisco é muito insistente nisso. Não é? Ele não gosta para nada
deste tipo de apologética que é ganhar espaços e persuadir, convencer, porque não é através dos argumentos. Eu citei a Elina Paraguai, gosto muito dessa cita, não? Através da hospitalidade. Nós criamos espaço para os outros, para que elas possam encontrar a Deus. E é a nossa forma de ser que é mais importante. Fides qua. Eu queria explicar que não concordo consigo. Eu também não concordo comigo. Quando disse que os idosos deixaram de ir à missa depois da pandemia porque achavam que não faziam falta. Eu não concordo. Eu acho que se habituaram a ver a televisão no sofá e a missa na televisão. Sim. E acharam que, eu acho que foi mais comodismo. Porque há muitos idosos que ainda vão, mas eu também noto nas igrejas pessoas que eu deixei de ver e onde é que elas estão e pronto, que acham que conseguem, satisfazem-se por ver. Sim. Eu acho que a senhora tem toda a razão. Não, de facto é verdade que muitos começaram a não voltar para a igreja porque tinham descoberto o mundo da igreja e a internet. É verdade. Mas é também importante o facto de que eles diziam isso. Estou a fazer um resumo de um estudo que se tem feito. Mas o que é notável é que, e isto é verdade também, quando as pessoas deixam um emprego ou deixam uma organização, normalmente a razão principal que eles dão não é dinheiro ou falta de promoção, pode ser importante, mas no fundo é porque não se sentem reconhecidos, não são vistos, não têm agência. E é muito interessante falar, porque eu tenho falado com várias pessoas mais velhas durante o processo sinodal. E muitos diziam, isto é a primeira vez em toda a minha vida que alguém me tem perguntado o que é que eu penso da igreja. E os que participaram nos processos sinodais foi toda uma revelação nesse sentido, que tinham descoberto que era possível ser ouvido. Mas havia muitos que já tinham deixado a igreja pensando isso. Isto para mim é uma amostra desta mudança de época. Já não é suficiente ir à missa como se fosse uma coisa individual. Eu chamo em inglês service station Catholicism, como tu levas o carro para... Não, precisamos de experiência, de encontro, de comunidade. Obrigado. Temos mais perguntas? António, tu já fizeste muitas perguntas hoje. Obrigado, Austin. Eu gostava de abusar por duas referências que fizeste, porque de facto já te fiz várias perguntas esta manhã. E muito obrigado pela tua intervenção. Citaste a questão da não-violência, a propósito do documento dos bispos do norte de Espanha, do País Basco. E hoje nós enfrentamos não só uma guerra mundial aos pedaços, como diz o Papa, mas também questões como a violência doméstica, é um problema gravíssimo aqui em Portugal e noutros países da Europa. A violência entre jovens, tivemos há dias aqui um caso gravíssimo de violação de jovens, de uma jovem por colegas de escola, os abusos dentro da igreja, a violência social que sentimos nos empregos, nos autocarros, enfim. O que eu te pergunto é como é que entendes a reflexão do Papa sobre a questão da não-violência, seja nestes problemas, digamos, mais ao nosso alcance, seja também num tema mais largo, que é a recusa que ele já fez ou melhor, aquilo que ele já disse de não ser possível continuarmos a defender o argumento da guerra justa. E na autobiografia do Papa, uma das coisas que me tocou bastante é que muitas das intuições que sentimos hoje, que percebemos hoje, que
fazem parte do seu pontificado, por exemplo, a insistência nos mais pobres, estão presentes desde muito cedo, desde os seus 20 anos, em experiências que ele fez na Argentina. Na Europa, nós fazemos muito mais iniciativas em direção às pessoas, por exemplo, aos mais pobres, do que propriamente iniciativas a partir da experiência das pessoas. E isso é uma experiência completamente diferente que nós lemos na autobiografia do Papa. Gostava também que comentasse isso. Enfim, podes responder só a uma delas, se me permites. Obrigado, António, pela lista de opções. Começando com a não violência, antes de entrar na questão da violência social, me parece que uma das coisas que este Papa tem feito, construindo a base dos pontificados anteriores, é de mover a Igreja a uma posição onde a Igreja basicamente está a favor da não violência como uma forma de resolver os conflitos. É dizer, que a coisa mais importante é que se acabe o conflito para poder negociar. E ele famosamente disse num momento, não sei se vocês ouviram isso, um jornalista lhe perguntou sobre a Ucrânia e ele falou da necessidade da bandeira branca, que o mundo interpretou como rendição, mas não era rendição, era trégua. É trégua, se diz. É trégua. O que estava a dizer o Papa que deve haver uma trégua para que os dois lados possam falar. E esta insistência dele é muito, muito forte, não é popular em certos sectores, porque a ideia de sempre procurar negociar, as pessoas dizem, mas com Putin não se pode negociar. Mas, ao final, o Papa diz que todas as guerras acabam em negociações. E se devia... E eu acho que a diferença é isso. Para o Papa, a guerra nunca é mais uma coisa de princípios, porque resulta num sofrimento tão grande e, sobretudo, sangue inocente. São as madres e as mães e as mulheres, digamos, que mais sofrem, os pobres que mais sofrem das guerras. É tão mau, intrinsecamente mau, que devia terminar, que sempre deve haver uma via pacífica para resolver as questões. E isto me parece uma mudança importante. Ele não gosta da guerra justa, não tem rejeitado o conceito, porque sempre, digamos, porque o problema é que a guerra justa pode ser usada para justificar a guerra, que é o que aconteceu no caso da guerra do Iraque, onde o biógrafo de João Paulo II escreveu uma justificação da invasão da Iraque, e foi um desastre total, eticamente, à base da doutrina da guerra justa. Violência social. O Papa tem falado várias vezes de que vamos entrar num futuro mais violento. E ele tem dito isso simplesmente pelo fato da sociedade líquida. Numa sociedade onde as instituições já não têm essa força que tinham, há menos, digamos, razão de resistir à violência. Neste momento, em Inglaterra, temos esta série Adolescência, que aqui também já. Acho que aqui também no Netflix está, não? A ideia do incel, do jovem que se sente rejeitado pelas mulheres, e a reação à violência. A violência é o resultado também da tecnologia, porque a tecnologia nos dá a ideia de poder querer resolver imediatamente as coisas e que a melhor forma de fazer resultado é dominar. Não? Então, por isso, a paciência, violência, é a grande oposição que eu vejo, não? Em tudo isso. Vamos passar a outra pergunta, se não importa, António. Mais uma pergunta? Porque já tenho falado demasiado. Mais uma pergunta? Aqui. Margarida, aqui à frente, tem aqui mais uma senhora. E depois acho que temos que encerrar, que ainda temos aqui mais... Aqui à frente. Boa noite, muito obrigada. Antes de mais, a minha pergunta tem a ver aqui com esta palavra, a sinodalidade. Ou seja, será que, e qual é a percepção sobre isto? Ou seja, não há dúvida que é uma iniciativa extraordinária o querer ouvir as pessoas e chegar perto delas exatamente
no fundo, reduzir a distância da comunicação e, no fundo, a distorção da comunicação. Mas até que ponto é que efetivamente se chegou às pessoas, no sentido em que, até que ponto é que todos os fiéis até sequer sabem o que é sinodalidade e tiveram a oportunidade de ser ouvidos? Ou seja, até que ponto é que não são só as pessoas que por defeito já estão muito ligadas às instituições que tiveram lugar para ser escutadas? É uma pergunta magnífica, estou totalmente de acordo que não conseguiu fazer isso. E a minha forma de entender a sinodalidade é que estamos ao início de um caminho. O sínodo sobre a sinodalidade tem involucrado, historicamente, um número de participantes sem precedentes na história. Eu tenho dito que é a consulta maior da história da humanidade e ninguém até agora me tem corrigido. Agora, em termos de porcentagem, a Inglaterra acho que foram 30 mil, Espanha 150 mil, França 200 mil, Estados Unidos 700 mil. Como porcentagem dos católicos praticantes, talvez 5 ou 6%. É, digamos, uma minoria pequena, mas estes são também números sem precedentes. Não é? Agora, depende de como se... Mas é um início. Mas eu estou de acordo que a maioria dos católicos não sabem nada da sinodalidade ou pensam que é uma coisa que lhes aconteceu há 3 anos e ninguém mais lhes disse nada. A comunicação do sínodo não tem sido boa, porque tem dependido dos obispos. Depende, se o bispo tem querido falar da sinodalidade, vão saber algo, mas se ele não tem falado, ninguém, porque estamos numa igreja não sinodal ainda. Então, por isso digo, é tão importante, é um caminho de conversão, estamos ao início. Este processo de implementação agora vai ser muito importante. Em maio vão chegar aos obispos um documento de apoio para o processo de implementação nacional, mas é um caminho lento de conversão a muito longo prazo. Mas estou convencido que é para o futuro. No futuro vamos todos a ser sinodais, vamos ter todos ecológicos, mas vai requerer tempo. Obrigado. Obrigada. Eu tenho um esquisito a pedir a palavra, acho que tenho que dar, não é? Mas acho que vai ser a última, está bem, Padre Francisco? Aí, sim. Austin, obrigado pela exposição. Uma pergunta, enfim, que é muito querida, parece ao Papa Francisco, que é esta ideia do regresso à beleza original do cristianismo. De facto, nos primeiros 3 séculos, até 311, o cristianismo teve uma força pela credibilidade, pelo martírio, testemunho, incrível, incrível. Deu cabo do Império, enfim, do Império Romano, afirmou-se pelo testemunho, pela martíria. E também pelo querigma, que era o primeiro anúncio. Hoje já passaram 1700 anos. A mensagem dos primeiros 3 séculos, na Europa, está vazia. Estamos no ano jubilar da esperança e na minha prática pastoral eu às vezes tenho que fazer um grande esforço para acreditar na prática da grande maioria, para que a mensagem cristã, o querigma, não tem qualquer significado. Eu gostava, enfim, se eventualmente entender, se reagir a isso, mas também pergunto, é por isso que o Papa, por uma razão metodológica, digo eu, acha que isto vai lá a partir das periferias? Que o centro só se entende a partir das periferias e não do centro em si mesmo? Enfim, é mais uma reação do que uma resposta, porque não tens opinião, já sei isso. Sim. Obrigado. O Papa acha que se evangeliza nas e desde as periférias, que é exatamente o que fez Jesus. E no meu livro eu falo disso. Né? A opção de Jesus foi Galileia, o campo de Galileia, não foi Jerusalém, as grandes cidades. Desde a periferia, porque como sempre diz Francisco, desde a periferia se vê melhor. É mais claro, né? Desde a perspectiva, desde abaixo. Não sei se eu usaria a palavra regresso aos primeiros séculos, porque a Igreja não pode retroceder.
É uma questão de recuperar elementos que depois se perderam pelo facto de que a Igreja, por razões boas históricas, acabou sendo um centro de poder, né, no colapso do Império Romano. Então é questão de recuperar do passado esses elementos e reenquadrá-los e revivê-los de uma forma relevante para hoje. E o mesmo com a sinodalidade. A sinodalidade é intrínseca à Igreja do primeiro milénio, mas não é questão de voltar ao primeiro milénio, mas de recuperá-lo de uma forma apropriada para hoje. E devia terminar nisso ponto. O Papa não fala como eu tenho falado esta noite. Ele não enquadra o seu pontificado nestes termos. Ele não gosta, digamos, de teorizar, em geral. E eu tenho falado muito com ele e às vezes o tenho perguntado, digamos, se o pontificado é isto. Não interessa. Ele pensa que isto é para mim, para outros, digamos, dizer. Ele avança, sempre avança com discernimento e pensando no momento, no futuro. Mas, ao mesmo tempo, parece-me tão óbvio, pelas tantas coisas que ele tem dito, que ele vê a necessidade, à hora de recuperar este estilo de ser igreja, estilo de ser, que melhor reflete o estilo de Deus. E isto é a melhor forma de evangelizar a nossa época, essa mudança de época. Muito obrigado por deixar-me estar com vocês esta noite. Muito obrigado. Obrigada a todos. Eu agradeço imenso ao Austin esta fantástica palestra que nos fez, que nós gravámos e que vão ter depois a oportunidade de ouvir novamente. Só antes de irmos embora, peço-vos só mais um minuto de atenção. Vou chamar aqui o Paulo Ramos. O Paulo Ramos foi a pessoa, uma das primeiras pessoas que teve a oportunidade de ler o livro, este maravilhoso livro que temos aqui, e vai-nos dar um testemunho em primeira pessoa muito breve sobre o que foi traduzir este livro do Austin Ivory e peço a vossa atenção que ele vai nos falar 2 minutos sobre o livro. Muito obrigado. Muito obrigado. Deve ser suficiente. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pelo desafio, sobretudo pelo desafio, não é? Costuma-se dizer que o melhor tradutor é aquele pelo qual não se dá, aquele que passa despercebido, cujo trabalho não se vê, e de repente ter um microfone e várias luzes sobre mim não é nada... Confesso algum constrangimento, mas é com todo o gosto que partilho aqui a minha experiência mais do que tradutor, a minha experiência de leitura, uma vez que por vício de formação, também sou professor, tenho uma certa tendência para interpretar e para dar uma especial atenção às palavras e ao cuidado, sejam elas minhas ou de outros, mas tendo em conta que as palavras são do Austin, evidentemente que as trato com um carinho particular. Eu gostaria de partilhar convosco apenas aqui 2 ou 3 ideias muito breves, que evidentemente ouvirão com a misericórdia que eu vos peço, porque são, evidentemente, consequência daquilo que eu li, da forma como eu li e de toda a maneira como eu olho para as coisas. E gostava de começar justamente por uma que me ocorreu à medida que ia ouvindo o Austin na sua extraordinária intervenção, falando sobre paciência e sobre humildade. E eu recordei-me de, ainda há pouco tempo, ter trabalhado com os meus alunos os verbos depoentes, que são uns verbos que não existem em português, aliás, até julgo que não existem nas línguas modernas, mas existiam nas línguas clássicas. Eram verbos que tinham um significado ativo, mas conjugavam-se na passiva. São verbos, a seu modo, humildes, que não renunciam, mas sabem suspender a sua natureza, não é? Depõem-na. E daí o nome de verbo depoente. E não pensemos que os verbos depoentes eram assim uma espécie de verbos auxiliares, absolutamente laterais, em latim ou em grego. Pelo contrário, um dos verbos mais importantes, um dos verbos depoentes mais importantes em latim é justamente nascer. E
Não sei até que ponto é que os cristãos do século XXI não serão, a seu modo, também verbos depoentes, tentando encontrar o seu lugar nesta nova sintaxe e nesta nova gramática que o mundo vai falando connosco. Costuma dizer-se que o pior inimigo de um tradutor é um idioma. Não uma língua, porque são coisas diferentes. Um idioma que recusa obedecer. E todos nós devemos ter disso uma boa experiência, porque a seu modo também o português é um idioma rebelde e caprichoso. Que atira a primeira pedra quem nunca passou pelo tormento de tentar explicar a um inglês, a um francês ou a um alemão a diferença entre ser doente ou estar doente, quando eles conhecem apenas to be, être ou sein. Ou então explicar-lhes que quando escolhemos colocar o adjetivo antes do nome, é a própria natureza do substantivo que se altera. Não quero maçar-vos muito com as minhas angústias de tradutor, mas devo-vos dizer que dei por mim, enquanto traduzia este texto, a pensar sobre o quão espiritual pode ser a leitura. Isto foi uma das ideias que mais me ocorreu à medida que ia lendo estes exercícios espirituais. Quão espiritual pode ser a leitura? Com efeito, o que é a leitura se não um exercício de tradução interior? Na verdade, um leitor torna-se seu um texto que outro escreveu, amplia-o com a imaginação, torna-o outra coisa, torna-o seu. De uma forma ou de outra, a leitura tem a ver com aquilo que cada um deseja da vida, uma vez que, abrindo espaços interiores, entra numa relação íntima com a sua existência concreta, com as suas tensões essenciais, com os seus desejos e os seus significados. Para além de todas as inúmeras virtudes deste texto, para mim foi extraordinariamente tocante que este convite para um retiro de 8 dias se cruze tão densamente com os desafios da leitura. Seja dos textos bíblicos, que nos vão sendo propostos, e também os do magistério, seja da leitura e interpretação do nosso próprio percurso individual, aceitando o convite de narrarmos a nossa vida, percebemos que é a nossa história, boa ou má, a grande chave para interpretar o sentido de uma presença e o da própria vida. Basta um breve olhar sobre a genealogia de Jesus que nos é proposta no dia 4, ou sobre as parábolas da misericórdia no dia 2, para perceber que as pessoas que levam Deus a sério ou que são por elas chamadas, nem sempre são aquelas pessoas que à partida diríamos adequadas. Mas antes aquelas que se colocam na condição de experimentarem os limites da sua própria vida, por apenas na consciência de criaturas, aquilo que o Austin chama pertença, apenas na consciência de criaturas ser possível ver as coisas na sua verdade. Aqueles que acreditam serem Deus, dificilmente descobrem a verdade da sua humanidade. Temos uma certa tendência para olhar para um percurso espiritual, seja ele de 8 dias, ou de 30, ou de 1 ano, como um desafio à correção e não à integração. Mas talvez mais do que endireitar o que está torto, nos seja pedido encontrar nisso que está torto um novo significado. Apenas assim o que está torto deixará de produzir morte e passará a produzir luz e santificação. Uma pessoa que deseja abraçar o seu chamamento tem de abraçar a realidade da sua vida e não simplesmente as expectativas que tem na sua cabeça. Trata-se de assumir a realidade na sua totalidade e não apenas as partes que mais lhe agradam. A atitude mais verdadeira na vida espiritual é confiar. E a fé vai nos ensinando que esse ato de confiança é para com alguém e não um ato vazio. A pergunta com que as leituras destes 8 dias nos desafiam e que nos devemos colocar, portanto, é se demos esse passo. Se percebemos que a nossa primeira, verdadeira e grande vocação é pertencer. Habituámo-nos à ideia de que os livros servem para ser lidos.
Mas o valor de um livro reside em algo que subverte essa lógica. De facto, os grandes livros, e este é um grande livro, são os que têm o poder de nos ler, providenciando-nos uma chave para decifrar a vida, aquela vida, a nossa, que de outro modo, não fosse o auxílio daquelas palavras precisas, colocadas cirurgicamente ali para revelarem o seu segredo, permaneceria misteriosa. Desejo-vos boas leituras naquilo que o Papa Francisco, numa extraordinária carta que escreveu sobre o valor da leitura em julho de 2024, chamou a polifonia da revelação, e que cada um possa aí encontrar também a sua voz. Muito obrigado. 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 Obrigada. E agora, para encerrar a nossa sessão, chamo por si a Irmã Maria Antonieta, Provincial das Irmãs Paulinas. Boa noite. Eu falo brasileiro. Eu estou aqui em nome de minhas irmãs, irmã Eliette, irmã Rina, irmã Rosa, irmã Conceição e a irmã Marta, que estão lá fora, para agradecer todos vocês que vieram aqui nesta noite, deixaram certamente outros compromissos para vir aqui. Penso que valeu a pena, não? Eu agradeço de coração. Agradeço esta casa que nos acolheu, os padres jesuítas, o colégio, essa colaboração que temos entre nós, paulinas e jesuítas. É uma colaboração muito boa. Penso que é sinodal. Obrigada. E agradecer de coração o nosso doutor Mister. Olhem, obrigado. Essa noite nós aprendemos muito sobre discernimento, sobre sinodalidade, sobre conversão. E a figura central de todo esse ensinamento que nos comunicou, que ele diz que não é dele, mas do Papa, é justamente o Papa Francisco. Nós lemos Gaudete et Exsultate, lemos Amoris Laetitia, lemos Laudato Si, lemos Fratelli Tutti e lemos também Dilexi Nos. Agora, vamos ler os livros do nosso autor para entender essas encíclicas. Então, muito obrigada. Obrigada de coração. Continue pensando, continue escrevendo, que nós vamos publicar. E continue vindo aqui para nos ensinar. Uma boa noite a todas. Muito obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a todos. Agora o Dr. Ossand vai estar lá em fora também para continuar a autografar os livros. Obrigada e boa noite. Até à próxima.